Gente, todo mundo aí, graças a Deus. Vamos começar então, né, gente, fazer nossa oração. Nós estamos caminhando para o final do ano, né? Mais uma etapa aí nossa vencida. Semana que vem, para fechar o mês, a gente vai ter o João Marcos, para abrindo, né, o mês de novembro. Nós vamos ter o João Marcos, dia 4. O Simão Pedro, dia 11. Simão vem falar para nós dia 11. E aí tem o Glaucio e a Olegária, a tia do João Marcos, né? Então, o nosso mês está recheado aí de novembro e estamos fechando outubro também recheado. A nossa sarará está fechando aí o mês de outubro para nós, né? E aí, nós estamos com as três sarará aí, ó. Todas, uma sarará de cabelo presa lá, até prendeu o cabelo. E as duas aí. E hoje nós temos a sarará paulista aí, que veio falar para nós. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar, criar essa conexão, né? Mestre amado, mais uma vez, muito grato, Jesus, por esse amparo que nos concede incansavelmente, apesar de nós mesmos, das mazelas que carregamos, está aqui, Senhor, sempre conosco, nos intuindo, nos amparando, nos conduzindo nesse caminho do bem. Te agradecemos, Jesus, por isso, mas continuamos contando contigo nessa nossa caminhada. Abençoe esse nosso estudo, essa nossa equipe que fraternalmente se encontra todas as semanas nessa sala. Que estejamos nós, Senhor, sob a tua guarda. Aqueles que não puderam vir, os que estão a caminho, que todos nós estejamos sobre a tua égide. Muito obrigado, Senhor, ser conosco, que assim seja. Vamos lá, então. O Simar hoje vai trazer para nós a reflexão do dia aí. Ela já começou a fazer umas provocações, né, lá no grupo, e foi bacana. Então, vamos lá. Ela Então, deu uma gente, sumida, tá, gente? Ela deu uma sumida, eu vontade de não chamar ela mais. Abandonar ela, mas não olha, tem jeito. Está no coração da gente, tem que chamar, né? oi, gente, boa noite, né? Realmente eu dei uma sumida, mas foi por uma causa nobre também. E a culpa é da tia mesmo, então ela não pode nem reclamar. Mas eu já estava com muita saudade de vocês. E aqui né, eu coordeno um NEP aqui na nossa casa espírita e ele é na quinta-feira. Aí apareceu uma outra turma pedindo também para estudar, mas eles queriam uma coisa que fosse lá do iniciozinho mais básico para eles, porque eles acharam de quinta já muito avançado. Aí abriu-se nova turma na terça-feira. Aí não teve como falar não, né? Mas os NEPs é assim, eles vão brotando, né? E a gente tem que cumprir a nossa parte aí, trabalhando com Jesus. Mas realmente eu estava com muita saudade de vocês e estava na hora já de aparecer, né? E agradeço, assim, de coração estar aqui, a oportunidade do estudo e de rever todos vocês, então, também, né? Então, hoje o nosso assunto é a segunda previsão da morte ou do Calvário de Jesus. Algumas Bíblias falam previsão, outras falam predição, né? Outras falam revelação, mas todas são palavras sinônimas. E para nós começarmos o nosso estudo, nós vamos lembrar que eu vou falar da segunda previsão. Então, entende-se que existiu a primeira. A primeira previsão, eu não sei se fizeram o estudo dela, fizeram, Tia? Você lembra? Foi ali. Fizemos. Fizeram, né? Então tá bom. Então vocês vão lembrar, porque eu sei que o estudo sobre a revelação de Pedro, parece que foi até o João Marcos que fez, há uns 15 dias atrás. A primeira previsão, então, aconteceu exatamente depois daquela pergunta que Jesus fez para Pedro, né? Que dizem os homens ser o filho do homem? Né? E Pedro dá aquela resposta maravilhosa, né? Em que ele responde que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus que vive. Então, assim, foi uma resposta extremamente sensível, principalmente para um espírito bruto ainda, como era o Pedro naquele momento, né? E quando Pedro deu essa resposta, então Jesus viu a necessidade de mostrar aos seus discípulos que era necessário, então, ele partir para Jerusalém, padecer nas mãos lá dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. E no mesmo momento que Pedro dá essa resposta maravilhosa, quando Jesus fala isso, ele revolta. E isso aí era o normal dele, né?
ele se revolta e não entende por que que Jesus teria que sofrer tanto e teria que morrer, então, nas mãos de pessoas tão ruins, na, no entendimento dele. E é quando Jesus chama Pedro, então, de pedra de tropeço, né? E pedra de tropeço somos todos nós, né? Essa reação de Pedro, então, fez lançar aí a primeira previsão. E falando nisso, o Bacon, que é um estudioso aí do Evangelho, ele fala que a reação de Pedro foi miserável, foi um fracasso total. Ou seja, a primeira resposta dele foi iluminada, mas a segunda mostrou que ele não tinha entendido nada ainda da missão de Jesus, né? E que ele falhou em entender como todos os outros discípulos falharam em realmente compreender o que que Jesus estava fazendo aqui. Aí nós temos a primeira reflexão, gente. A revolta de Pedro foi legítima, né? Quando alguém fala conosco, alguém que a gente ama, fala conosco assim: "Ah, eu tô indo para tal lugar e eu vou morrer". Será que nós não teríamos a mesma revolta de Pedro de não aceitar? Nós tivemos um caso aqui na nossa casa espírita aqui em São Paulo, que o nosso amigo falou o ano inteiro que ia morrer em setembro. Todo dia a gente encontrava com ele e falava assim: até setembro eu tô aqui. Nós tivemos um encontro do NEP, eu falei com ele: você já fez sua inscrição? Ele falou assim: eu não sei se eu vou estar vivo no dia 13. Falei: faz, bobo, porque se você tiver, né? Se você não tiver, eu devolvo a inscrição para você. E eu não sei se ele teve alguma intuição, mas acabou que ele não desencarnou. Mas algumas pessoas ficaram aflitas com o que ele falou. Né? Então, assim, gente, mas que ideia é essa, né? Por que que a pessoa fica falando que vai morrer? Então, Pedro era muito humano, né? Humano como nós, que ouve lentamente, mas fala rapidamente. Então a resposta dele era na ponta da língua e dava muita bobeira também, exatamente como nós fazemos, né? E depois desse episódio acontece então a transfiguração e acontece a cura do menino endemoniado, que vocês viram semana passada com o Jonas, né? E nós vamos precisar muito dessa passagem. Então, como ela está quentinha na cabeça de vocês, não vai ter problema nenhum. E o Campbell, ele fala o seguinte, que durante esse período entre a resposta de Pedro, a resposta iluminada e a revolta de Pedro e a primeira predição, se passaram 3 dias aí, até a transfiguração. E nesses 6 dias, Lucas fala 8, mas os outros evangelistas falam 6. Nesses 6 dias, esse Campbell ele fala o seguinte: que houve, na verdade, uma desarmonia entre o mestre, entre os discípulos e o mestre. Aquela insegurança, porque o mestre falou que iria ser sacrificado e os discípulos ficaram, então, naquela insegurança com ele. Eu diria que talvez nem foi desarmonia, foi incompreensão mesmo, né? E, e ele fala que deve ter sido para Jesus dias de muita tristeza, de muito silêncio e de muita meditação, porque Jesus ali entendeu que realmente ele iria para o Calvário sozinho. Porque se os apóstolos não tinham compreendido ali até aquele momento o que ele estava fazendo, quando chegasse no Calvário ele não teria ninguém mesmo para acompanhá-lo. Essa é uma visão, né, do Campbell, que nós trouxemos só para reflexão mesmo. Aqui, se alguém quiser interromper, não pode interromper, viu, gente? À vontade. Então, olha, o que que nós concluímos? Que realmente os apóstolos não entendiam o que Jesus falava, né? E porque eles ainda viam um Cristo forte, um Cristo vencedor, um general, e que realmente não seria entregue tão fácil na mão dos homens. E eu acho que Jesus pensou assim: o que que vai ser desses meus discípulos depois que eu for embora, né? O que que eles vão fazer? Se hoje aqui comigo eles estão nessa indecisão, nessa incompreensão, imagina quando eu não estiver aqui mais. Então, Jesus, a partir daí, começa a alertar os discípulos. E vem, então, aquela passagem em que ele fala os, as dificuldades de ser seu discípulo, os desafios do discipulado. Então, Jesus começa a mostrar para ele que não é tão fácil carregar a cruz da Boa Nova e que eles teriam muitos problemas e muito sofrimento, como ele mesmo passaria. Era isso que ele estava falando, né?
E quando a gente fala nessas predições, Jesus falou da morte dele em várias situações. Aqui são três predições que são assim mais incisivas, mas em várias partes do Evangelho ele fala o que iria acontecer com ele. Mas essa predição vem lá do Antigo Testamento, né, das profecias. Então, não é uma novidade que Jesus trouxe, não. Jesus só falou o que estava escrito nas profecias, cumprindo as profecias. Daí a importância do Antigo Testamento para Jesus. Alguns falam que o Antigo Testamento foi escrito exatamente para que Jesus viesse e comprovasse tudo que estava lá, ou seja, escrito para ele. E nessas profecias do Antigo Testamento, é, que as tradições cristãs afirmam que a morte de Jesus foi profetizada no Antigo Testamento e pelo próprio Jesus, né? Então, lá em Isaías 53, nós até estudamos uma vez sobre isso aqui. Eu não sei se foi a Silvinha, ou se foi um primo, aquele primo da tia de Belo Horizonte, que deu para nós. No Isaías 53, descreve o Jesus Cristo, o servo sofredor, né? Então, fala exatamente de toda a missão de Jesus e de como ele passaria por essas situações complicadas e delicadas que nós conhecemos da vida de Jesus, né? Que ele seria ferido, que ele seria afligido, que ele passaria por todo aquele problema ali da crucificação. No Salmo 22 também, tem uma frase que o salmista fala assim: meu Deus, por que me abandonaste? E fala também da perfuração das mãos e dos pés. Então, dando-nos a entender que está relacionada à crucificação do Cristo. Zacarias também, outro profeta, menciona: olharão para mim e a quem transpassarão. Traspassarão, lembrando ali do soldado, né, que perfurou ali o lado de Jesus com uma lança. E o profeta Daniel também. Ele fala das profecias sobre a chegada do Messias, sobre a morte do Messias, sobre a destruição de Jerusalém, que, segundo a interpretação, se cumpriram realmente com a morte do Cristo. Então, olha, as predições de Jesus nos evangelhos acontecem essas três que são incisivas. A terceira, nós vamos estudar também para frente em Lucas, lá no pro capítulo 18, mas acontece em outras situações, em outros textos também, além desses, né? A primeira foi em Cesareia de Filipe, que o João Batista até respondeu lá. A segunda, que é a que eu vou falar, é na Galileia. E a terceira já é ele indo para Jerusalém, já para os finalmente mesmo, né? O terceiro anúncio. Então, gente, e essas previsões, elas têm uma importância muito grande. Tem para nós na doutrina espírita, que nós vamos ver daqui a pouco, mas tem também para todos que professam a fé cristã. Na verdade, os nossos irmãos de outras denominações religiosas interpretam essas previsões como a necessidade de ter esse sacrifício de Jesus para a salvação da humanidade. É aquela frase que nós já ouvimos muito, né? O sangue que lava o pecado do mundo. Então, para a fé cristã, essas predições são extremamente importantes por causa dessa interpretação, levando os nossos irmãos, então, a entender dessa forma. O Espiritismo já entende de uma forma mais leve, né? Entrando agora no texto, gente, tem alguma pergunta? Ainda não? Não, diz, quando não tem pergunta nenhuma, tu não está entendendo nada, eu estou entendendo tudo, né? Mas pode ficar à vontade, tá? Então, ó, vamos entrar agora no nosso texto. A segunda predição da morte de Jesus, ela foi relatada nos três evangelhos, né? Então, Mateus, Marcos e Lucas relatam. E nós vamos trabalhar com os três, um versículo complementando o outro, porque ele formata um texto mais compreensível, né? Como eu falei, essa segunda predição acontece na Galileia. Após esses 6 dias aí que aconteceu a primeira predição, a transfiguração e a cura do menino endemoniado, né? Ou menino lunático, conforme a tradução da Bíblia de vocês.
Então, o texto de Mateus fala assim: olha, reunindo-se na Galiléia, Jesus lhes disse: o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E o matarão no terceiro dia, e o matarão, e no terceiro dia se levantará, né? E eles se entristeceram muito com essa fala de Jesus. Lucas, como ele conta esse episódio baseado na cura do menino lunático, Lucas já fala assim: olha, e todos maravilharam-se com a grandeza de Deus. Enquanto todos estavam maravilhados com todas as coisas que ele fazia, disse para o discípulo: ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, pois o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles desconheciam e tinham medo de perguntar sobre o assunto. E Marcos já fala assim: passavam pela Galileia e não queria que ninguém soubesse, pois ensinava a seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e morto depois de 3 dias se levantará. Eles ignoraram a palavra e temiam perguntar a ele. Então, olha, nós vamos começar por Lucas, porque Lucas começa assim: todos maravilharam-se com a grandeza de Deus. Enquanto todos estavam maravilhados com todas as coisas que ele fazia, aí Jesus fez a segunda predição para os discípulos. Por que que Lucas começa assim? Porque Lucas estava se referindo exatamente à cura do menino lunático. Porque o povo estava maravilhado quando viram Jesus curando aquele menino, né? Dando uma ordem e salvando aquela criança naquele momento. Então, como vocês viram a parábola semana passada, nós vamos só relembrar alguns pontinhos aqui, né? O pai, triste, angustiado, aparece e pede Jesus, falando que o filho dele estava sofrendo muito, né? E com a gente entende que com uma obsessão ou atuação de alguns espíritos, mas que os discípulos não conseguiram ajudar a criança. Então ele pede a misericórdia de Jesus. E Jesus chega então, e dá uma ordem de comando e o menino é curado, né, no mesmo momento. Alguns estudiosos falam que Jesus, naquele momento, sofreu um profundo desapontamento com os seus discípulos. Aí eu fico pensando se realmente Jesus chegava a esse ponto de sentimento, né? Ou se realmente ele compreendia a imperfeição dos seus seguidores sem ficar desapontado. Mas essa é a opinião de alguns estudiosos. E que por causa disso, Jesus fala aquela frase, ó geração incrédula, né? E pervertida, até quando estarei convosco? Então Jesus fala aí, por quê? E os discípulos ainda perguntam para ele, por que que eles não conseguiram curar o menino? E Jesus responde, por causa da sua pequena fé. Aí é essa frase aqui que nós podemos conversar um pouco sobre ela. Como está a nossa fé diante de tudo que nos acontece? Né? Nós ainda somos aquela raça de incrédulos, aquela geração que ainda não compreende as palavras de amor e de esperança do Cristo, e a nossa fé está falhando diante das nossas provações? Alguém quer falar? Qual é o tamanho hoje da nossa fé, né? Qual é o valor da fé na nossa vida? Nós que estamos aí correndo atrás, estudando um monte de NEP e vendo, né, e vendo e sentindo Jesus toda semana, toda terça-feira aqui. Será que tem fortalecido a nossa fé? Tem feito diferença na nossa compreensão das coisas? Ou nós estamos igual os discípulos, seguindo Jesus, mas sem compreender nada? Ensinar. Hum, Particularmente, eu acho que os estudos do Evangelho, eles nos permitem que nós possamos chegar num lugar em que a nossa fé, ela tem sido suficiente para que nós consigamos ter robustez espiritual de enfrentar a transição planetária e todas as consequências que vêm com ela internas, com pessoas querendo suicidar-se o tempo inteiro e você precisando ajudar a todos a apagar vários incêndios ao mesmo tempo e ainda ter que apagar o seu. Então, nessa hora, eu percebo claramente
a transição entre não estar no NEP anos atrás e estar no NEP, a diferença que é, porque você se aproxima de Jesus num nível de sentimento que só a inteligência ela não te aproxima. E isso faz com que você caminhe com ele de uma forma muito mais próxima e entenda que ainda que você caia, que a sua fé falhe, ela já vai ser maior. Então, eu acho que essa importância nesses tempos tão difíceis, isso ajuda muito. Mas ainda temos a ter grandes, pequenas falhas, né? Exatamente. Nossa, muito boa a sua colocação, Flávio. É, meu coração chega a acelerar quando alguém fala assim, minha vida antes do NEP e minha vida depois do NEP, porque é exatamente isso que eu sinto e que muitos sentem. E a gente sabe, então, o que você está falando, né? É essa fé mesmo que esse pai teve, né? E Jesus fala com ele: tudo é possível ao que crê. É exatamente essa fé que traz essa robustez, como você falou, né? Essa onipotência da gente conseguir superar os nossos problemas, né? Muito obrigada pela sua participação. Elizabeth, você quer falar? Quero, boa noite. Boa Tô ouvindo? noite. Tá conseguindo me ouvir? Tô bem. Ah, tá. É, Ilcimar, depois da pandemia, aliás, na pandemia, né, a gente inaugurou, no meu caso, né, eu expandi os meus contatos e estou participando de outros grupos. E o NEP é um deles. E eu, apesar de conhecer poucos aqui, eu comungo da fala da moça anterior, acho que é Flávia, né? Flávia. É, e realmente eu tenho aprendido muito, e é, porque são visões, assim, o assunto é o mesmo, lógico, não pode ser diferente, mas assim, a contribuição de cada um tem a ver com a vivência de cada um, e isso é muito enriquecedor. Aquilo que talvez uma pessoa, né, que está fazendo estudo, não consegue me tocar, o outro já me consegue, e assim vai, porque a sensibilidade, ela é individual mesmo. E essa conexão, ela também pode acontecer com um, pode não acontecer com outros. Mas o que eu quero comentar é o seguinte, sobre a questão da fé. Eu particularmente, eu considero que depois da pandemia, é, porque realmente não tive nenhuma perda de ente querido por causa da pandemia, mas eu me sensibilizei, né, com as milhares de pessoas né, desencarnaram por isso. E acredito que isso também tenha me despertado uma outra coisa. Eu estou mais conectada. O fato de estar participando também de outros estudos, frequentar a casa, continuar frequentando, mas eu não sei se isso eu gostaria que você me ajudasse a me esclarecer. Eu não sei se isso é sinônimo de uma maior fé, porque eu ainda, na hora que as expiações vêm, e eu não sei se acontece com a maioria das pessoas, cada vez mais elas estão assim, se avolumando e de uma intensidade muito grande. Então, aquilo que eu dei conta, sei lá, 6 meses atrás, e eu fui ajudada, com certeza. Aí agora vem uma situação pior ainda. Cada vez mais eu estou sendo exigida nessa fé de que as coisas vão se ajustar, vão se resolver, e que é para me testar mesmo. Então, eu quero que você me ajude a esclarecer esse ponto aí. Obrigada. Eu que agradeço. Ô, Elizabeth, eu vou colocar o meu entendimento. Eu acho que toda vez que nós vamos amadurecendo para o Evangelho de Jesus, compreendendo as nossas situações, as nossas dificuldades, as coisas vão, como se fosse clareando. Vem uma dificuldade atrás da outra, como as ondas do mar, né? Vem uma mais alta, uma média, uma mais leve, as coisas vão se acalmando, porque quando vai se acalmando, a gente vai se fortalecendo para que venha uma outra mais alta e comece o processo todo de novo. Então, eu acho que o entendimento, através de todos os estudos que você está fazendo, que é praticamente também o que a gente faz, nos amadurece nesse sentido de compreensão de todas as provações.
E eu acho que foi isso que aconteceu com os discípulos aqui, depois da morte de Jesus, porque eles só amadureceram depois, né? E conosco acontece da mesma forma. Nós vamos amadurecendo no caminho. E eu acho que a gente está no caminho certo. Aí minha filha está até aqui no grupo, ela fala comigo assim, ô mãe, agora que eu estou tentando acertar minha vida, com a minha espiritualidade, né, fazendo as pazes com as coisas boas da vida, eu só estou levando pancada. Eu falei, pois é, porque agora é a hora do aprendizado, de mostrar que aprendeu. Então, quando a gente vem resgatando alguma coisa, ou talvez nem é resgatando, talvez a gente está até dando testemunho para outro, é a hora de Sim. demonstrar que realmente você aprendeu a lição. E nessa pedra de tropeço eu não tropeço mais. Então, eu acho que é por aí o entendimento. Entendi. Muito obrigada. De nada. E o ápice dessa cura do lunático aí é exatamente isso que a gente está discutindo aqui, né? Que quando Jesus fala, olha, nada vos será impossível. E como que nada é impossível para nós? Exatamente pela fé. Pela fé que remove montanhas, né? A fé que remove as nossas dificuldades, nos dá paciência, nos dá esperança, nos dá tranquilidade, serenidade para passar realmente as situações que não são fáceis, né? Então, obrigada, gente, pela colaboração e foi muito bom. E continuando aqui, então o Lucas fala assim, olha, e todos estavam maravilhados com a grandeza de Deus, com as coisas que, né, que Jesus fazia. E nesse momento, então, quando todo mundo ficou maravilhado, nossa, ele curou e tal, que Jesus era muito importante, todo mundo ali dando atenção a Jesus, é essa hora que Jesus chama a atenção dos discípulos, dizendo o seguinte, olha, esse povo, ó, prestem bem atenção, né? Quando ele vê todo mundo maravilhado, encantado com ele, ele fala com os discípulos: eu serei entregue nas mãos dos homens. Aí, o que ele queria mostrar para os discípulos? Olha, esse povo aí que está agora festejando comigo, me achando o máximo, e que eu sou bom mesmo, porque eu curei o menino, é o mesmo povo que vai jogar pedra depois. É o mesmo que vai gritar crucifica. Então não se iludam, não se iludam, porque a missão não será fácil. Então não se iludam com elogios, não se iludam com falsos tapinha nas costas, né? Quando a gente está lá na casa espírita, que você faz uma palestra e as pessoas todas te elogiam e o ego da gente cresce, nós não devemos ter essa ilusão, porque na verdade o trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus. Muitas das vezes o elogio realmente é sincero e a gente agradece, mas nós não podemos crescer o nosso orgulho, a nossa arrogância por causa disso. Porque, na verdade, o trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus. E ali Jesus falou literalmente: esse povo é o mesmo que aplaude e é o mesmo que vai gritar crucifica, é o mesmo que beija e o mesmo que assopra. Então, era isso que ele queria falar com os discípulos dele. Não se iludam com essa situação, que isso vai passar muito rápido, porque daqui a pouco eu estarei sendo levado pelas mãos dessas mesmas pessoas. E ele continua: olha, ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, né? Pois o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. E o pastorino, ele faz uma reflexão muito, muito bacana. Ele fala que Davi, no Antigo Testamento, preferia a peste, né? Ou seja, as doenças, como a Elizabeth lembrou aí, né? As pandemias, do que cair na mão de alguns homens. Tanto que lá no Salmo 24 ele fala o seguinte: que caiamos nas mãos de Deus, pois a sua misericórdia é grande, mas que eu não caia nas mãos dos homens. E ele repete: caiamos nas mãos do Senhor, não nas mãos dos homens, porque eles ainda não aprenderam a perdoar. Então, essa questão de cair na mão dos homens, que o filho do homem foi entregue nas mãos dos homens, também serve como um alerta para nós, né? É muito comum hoje a gente ver pessoas ou até nós mesmos caindo nas mãos de algumas pessoas e o final não ser tão bom, né? Confiar em algumas pessoas de forma plena e o final não ser tão bom. E quando Jesus fala isso,
essa revelação de que ele seria entregue nas mãos dos homens e que morreria, é, os discípulos, eles agiram exatamente como nós. Eles ouviram só a primeira parte da frase. O que que eles ouviram, na verdade? Que ele seria entregue nas mãos dos homens e que o matarão. O levantar no terceiro dia, eles não ouviram, porque na cabeça deles eles ficaram aterrorizados com aquela notícia, né? Foi um espanto para eles. Então, nesse momento, eles ficaram realmente apavorados. Aí Pastorino fala que eles ficaram apavorados com o sentido da morte, o sofrimento que Jesus passaria, né? E a gente ouve algumas histórias de algumas pessoas que teve um momento de quase morte, e eles falam isso mesmo. Eles não tiveram medo de morrer, mas aquele momento ali de transição, que quase eles desencarnaram, mas retornaram, que eles sentiram uma aflição muito grande. Então, quando a gente pensa que um ente, alguém que a gente ama, é, pode morrer ou está morrendo, o que nos apavora é exatamente esse momento da morte. Como que vai ser essa transição? Se ela é dolorosa, se a pessoa vai sofrer. Talvez isso apavore mais do que realmente aquele corpo não estar mais ao nosso lado. Né? E para aqueles amigos ali do Cristo, reduzir aquele amigo, né? Aquele filho único de Deus, tão querido, a zero, era para eles uma situação muito difícil, muito difícil. Aí eu fiquei me perguntando se realmente alguém consegue saber o dia e como é a condição ou como ele vai morrer. Mas aí, como a gente sempre pergunta e Kardec responde, né? Kardec responde lá no livro dos Médiuns, no capítulo 26. Kardec nos fala que o próprio espírito, né, no momento de uma liberdade ou no momento de sono, de descanso, eles conseguem entrever esse momento da morte, como eles irão morrer. Então, que isso acontece com algumas pessoas naturalmente. E que essas pessoas, eles não se emocionam, eles não ficam com medo, eles não ficam inseguros. Aí ele fala assim: olha, essas pessoas entendem a mudança de situação deles e que é como se usasse, quer ver como que ele fala? É como se saísse de uma roupa grosseira para vestir uma roupa de seda. É esse o exemplo que ele fala. E ele fala que esses espíritos que conseguem prever essa situação, eles não têm essa dúvida com a morte, como muitos de nós temos ainda, né? Então, olha, e o temor da morte, então, e uma coisa muito importante é nós lembrarmos que nós somos espíritas e que o temor da morte, quando se é espírita e quando vai se aprofundando nessas reflexões, para nós, esses temores vão diminuindo, ou pelo menos eles vão sendo clareados para nós, não é? E aí a pergunta é a seguinte, que alguns colegas lá no grupo até responderam e responderam acertadamente. Por que então que Jesus tinha que provocar essa aflição nos discípulos? Esses discípulos, né, homens tão rudes ainda, alguns analfabetos, sem compreensão de uma vida após a morte, e Jesus provoca então toda essa insegurança, toda essa incompreensão na cabeça deles. Aí quem respondeu lá pode falar agora. Alguém quer falar? Eu quero falar. Então fala. Ó, Tá dando para ouvir? Porque eu não sei mexer com esse tá, trem direito, não. Eu acho que eu ativo o negócio aqui e ele não ativa. Tá dando tá para ouvir? falando. Tá, normal. Pode falar, Isadora. Então, quando a senhora falou sobre a questão do que o espírito entende, a questão da morte, a questão do momento chegar, eu queria entender por que então que quando a gente entende igual vou citar meu exemplo. Eu poderia ter desencarnado lá em 1997 e eu não desencarnei e não era a minha hora. Como que o espírito entende isso? E diante do que Jesus falou, que a morte seria entendida por todos e que a gente saberia o momento certo, aliás, a gente não, o espírito saberia o momento certo da hora da chegada e da hora da partida, o porquê que ainda existe esse tipo de evolução? Que quando não é a hora, o espírito decide ficar mais um pouco,
Como que eu vou entender que a minha hora vai chegar daqui para frente? Tem que ter uma filha assim, precisa de inimigo, não, tá, Silmar? Precisa Não, é não, não, é Deus me porque livre. Precisa ela que. não. Ô, filha, eu estudo com ela, então eu tenho que perguntar, porque essa parte eu não cheguei com ela. Nunca tive curiosidade de perguntar para ela por que que a minha hora passou e agora qual que vai ser minha hora. Eu não sei Ó, mais não, uai. o problema do Isadora é particular, né? Alguns espíritos conseguem perceber ou saber o dia e a hora da morte, como que ele vai morrer e mais ou menos ali aquele dia. Alguns. Porque se, por exemplo, se falar comigo assim, você vai morrer dia 23 de dezembro, eu acho que eu devo morrer antes, porque eu vou ficar muito apreensiva. O caso da Isadora, eu vou falar rapidamente, ela teve um acidente e onde ela teve uma amputação de um membro e ela era criança, 7, 8 anos. E no outro dia teve uma reunião mediúnica e uma benfeitora falou o seguinte, que era para ela ter desencarnado, mas que ela recebeu naquele momento um bônus horas. Então, responder por quê? Por que você recebeu esse bônus horas? Eu não tenho condição de saber. Mas com certeza a espiritualidade permitiu, porque algum aprendizado você teria aqui ainda durante mais algum tempo que você vai passar por aqui. Pode ser por merecimento, pode ser exatamente para aprender mais do que o necessário, pode ser porque a espiritualidade viu que você tinha a chance de ficar aqui e melhorar a você mesmo e a quem estivesse à sua volta, ser exemplo de superação. Então a gente não sabe qual o motivo, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus não erra. Se você recebeu esse bônus horas, é porque realmente moratória, a Elizabeth falou bem aqui, o nome é moratória. Se você recebeu a moratória aí, é porque realmente houve uma necessidade que com certeza a espiritualidade tem te orientado nesse sentido. Tá, mas a questão da pergunta aqui não foi nem pelo caso do meu caso em si, particularmente, não. Hum. É só pelo fato em que Jesus fala que a gente sabe a hora da chegada e a hora da partida. E às vezes a gente não sabe a Não, hora da partida. a gente não sabe. Alguns Isso. espíritos sabem. Jesus sabia, por causa da evolução dele, ele sabia o que ele veio fazer aqui, tudo que ia acontecer. E algumas pessoas aqui encarnadas também conseguem saber. Nem todos conseguem. Nós duas mesmo não sabemos, né? E Jesus, com certeza, sabia de tudo e estava tranquilo, né? Então, Elizabeth, você está com a mão levantada, você vai falar ou é daquela hora ainda? É daquela hora ainda. Ah, ok. Então, gente, seguindo aqui, então por que que Jesus tinha que colocar aquela sensação de tristeza, de angústia, de aflição e de incompreensão no coração daqueles discípulos, né? Porque é difícil você ouvir um amigo, um filho te falar, olha, eu vou desencarnar tal dia e não vou desencarnar calmamente, né? Eu vou desencarnar de forma complicada, como Jesus desencarnou. Então, olha, vamos ver isso sobre a ótica da doutrina dos espíritos, né? Jesus, então, olha, por que que ele anunciou a morte aos discípulos? Por várias razões que eu trouxe aqui só algumas para a gente estar refletindo. Primeiro, preparar os discípulos para a continuidade da missão, que foi o que responderam no grupo e que está certíssimo. Eu acho que a primeira opção aí é essa mesmo. Né? Então, olha, Jesus sabia que a presença dele aqui era temporária, porque ele sabia quando ele iria embora, e ao anunciar a partida dele, então, ele prepara esses discípulos para a sua morte e para que eles pudessem seguir em frente com a missão do Evangelho. A ideia de Jesus era essa: meus filhos, eu estou avisando como é que vai ser a situação, não vai ser fácil, vocês se fortaleçam enquanto eu estou aqui, mas aproveitem, né, a minha presença. Para a doutrina dos espíritos, Jesus não avisou porque a morte dele, o sacrifício dele, o sangue, não lava os pecados. Para a doutrina dos espíritos, nós acreditamos que essa predição da morte de Jesus é exatamente demonstrar e provar para nós a prova irrefutável de que a morte não é o fim, né? Que a morte é o começo, é a passagem
para a vida verdadeira, né? Ou para a vida real. E com isso, ele reforça a confiança dos discípulos em tudo que ele ensinou. Olha, eu não vou estar aqui fisicamente, mas eu vou continuar com vocês espiritualmente. E eu quero mostrar para vocês que depois ele promete que ele ressuscitaria, que a morte não existe, que é só uma passagem feliz, feliz, né? Porque Pastorino fala que nós morremos enquanto nós estamos aqui. Nós vamos conversar sobre essa frase daqui a pouco. Então, para nós, é, a morte de Jesus, a predição e a ressuscitação é demonstração comprovadamente que o espírito sobrevive ao corpo, né? E ainda uma terceira é, justificativa para que Jesus falasse, né? Destacar a importância dos seus ensinamentos. Com a morte, com a predição da morte de Jesus, o que que ele queria falar? Olha, é, centralize a fé de vocês, os ensinamentos, centralize a fé nos ensinamentos que eu estou dando agora, não é? Percebam essa situação, modifiquem a partir daquilo que eu estou ensinando, aproveitem o momento. A mensagem era clara, a verdadeira herança que eu estou deixando para vocês é a doutrina do amor. Não é? Não vai ser a veneração de um corpo, porque o corpo de Jesus não apareceu. A doutrina dos espíritos, inclusive, acredita que ele se desfez naturalmente, mas isso aí é para outra aula, né? Mas talvez isso tenha acontecido exatamente para que nós não precisássemos, não ficássemos adorando esse corpo. Né? Já pensou se tivesse lá em Jerusalém a sepultura de Jesus? Que ia acontecer? Né? Que romaria que nós iríamos fazer, que todos nós iríamos lá ver e achar que Jesus está ali, talvez esse corpo realmente não apareceu, porque Jesus realmente não queria esse tipo de adoração. A adoração que ele queria era a prática do que ele tinha deixado como ensinamento, né? A herança da doutrina do amor, o ensinamento do amor. Uma outra justificativa é reforçar o plano divino. Então, olha, o que Jesus queria mostrar é que a sua passagem aqui e a sua morte fazia parte de um plano maior, né? Fazia uma parte de um plano coordenado por uma espiritualidade superior, de repente, pelo próprio Deus, como nós acreditamos, né? Pelo plano superior, né? No divino mesmo, né? Ao anunciar a morte de Jesus, ele estava ciente do plano dessa espiritualidade, né? Do cumprimento integral, inclusive o dia atravessar o Calvário, que nós sabemos que não foi fácil e até hoje, quando a gente pensa, o coração da gente ainda dói, né? Pelas dificuldades que Jesus teve ali, pelo sofrimento mesmo. E também ainda para que esses discípulos se tornassem testemunhas vivas do que estava acontecendo. Então eles foram testemunha ocular, eles não só ouviram falar como nós hoje, eles viram e eles sabiam o que ia acontecer. E isso tudo fortaleceria a fé deles para que eles pudessem continuar na caminhada, que para eles também, nós já sabemos, não foi fácil para nenhum dos 12. Né? Nenhum dos 12 teve uma vida tranquila e uma morte serena, com exceção de João Batista, né? Então, olha, e alguns estudiosos, eu coloquei aqui, mas acho que é o menos importante, mas eu vou falar. Alguns estudiosos falam que era para oferecer também um ensinamento mediúnico, que naquele momento Jesus estava capacitando aquele grupo para a realidade espiritual, demonstrando para eles que existe uma comunicação normal e real entre o plano físico e espiritual. Quando ele ressuscita e fica com eles ali aqueles dias, quando ele aparece para os rapazes lá na estrada de Emaús. Então, talvez isso também já era mais uma lição. Olha, eu estou aqui no plano espiritual, mas eu estou aqui também junto com vocês. E isso é uma lei natural, uma lei divina. Então, olha, resumindo isso tudo aí, o que nós entendemos é o seguinte, que a doutrina espírita vê realmente a morte de Jesus não como um sacrifício para expiar os pecados, né? Os nossos pecados ou os pecados da humanidade, mas
como um evento necessário. E para que esse evento necessário? Para demonstrar a imortalidade da alma. Porque quando nós aprendemos que a alma é imortal, a nossa vida muda. Como a Flávia disse aí, né? É antes do NEP e depois do NEP. É antes de entender que nós somos espírito imortal e depois de entender. Porque aí o nosso lado moral começa a aflorar. Se eu sei que eu sou um espírito imortal, eu vou trabalhar para esse lado moral se elevar, né? Porque eu não estou vivendo aqui e é só isso. Então, olha, na verdade, nós espíritas acreditamos que a morte de Jesus serviu para a imortalidade, provar a imortalidade da alma e também para um impulso decisivo à missão de propagar a boa nova. Então, nós entendemos que a morte de Jesus, pela maior dificuldade que ele teve, pela dor e sofrimento, é uma mensagem de esperança. A morte não existe. Eu estou aqui com vocês até o fim dos tempos, até que eu recolha minha última ovelha, até que todos aqui no planeta Terra, onde eu sou governador, sejam espíritos perfeitos. Então, essa é uma mensagem de esperança. Então, nós perguntamos: por que ainda nós temos medo da morte? Que insegurança nos faz tremer, tremer e temer perder quem nós amamos? Mesmo com toda a clareza da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Por que que ainda nós temos essa dorzinha no coração quando nós perdemos alguém, né? É um familiar, um vizinho querido, um amigo querido. Alguns sofrem antes de perder, né? Eu estou falando perder, mas a palavra não é bem essa, né, gente? Antes dessa transição. Alguns sofrem bem antes, né? Eu Porque não é conheço uma pessoas. dorzinha, né, Lucimar? É uma dorzona. É, não é fácil, é uma dorzona. Tem gente que vive o luto muitos anos, né, tia? E mesmo a gente sabendo que o espírito é imortal e que ele só retornou, né, para a vida real e que daqui um tempinho, que é uma encarnação para um espírito imortal é muito pouco tempo. E que daqui a pouco nós todos estaremos reunidos novamente. Mas ainda sentimos essa dor grande. Essa dor que, como diz o meu amigo, faz doer o coração, né? Simar, Hum. é, eu sou a prova viva disso tudo aí. Mas, assim, eu acredito, eu vejo que é tudo ainda dói muito, por quê? Porque é essa falta. Eu gerei, esteve comigo aqui grudadinho, né, por 9 meses, depois por mais 29 anos, fez esse ano. E, assim, sinceramente, na literatura, sim, é muito bonito, mas te confesso que foi a doutrina que está me ajudando, me aquelantando, porque não é fácil, não é Eu fácil. imagino. E sim, e com o Romeu, assim, embora foi um outro tipo de situação, mas assim, apesar de ter a esperança, mas a gente via, né, no dia a dia como que a coisa estava acontecendo. Mas realmente é a doutrina que nos fortalece, porque senão eu também já tinha dado tchau para vocês. Ô, É. Vilma, muito obrigada por você ter falado isso, sabe por quê? O tempo todo que eu entrei nessa parte do estudo, eu lembrava de você. E pensando, meu Deus, eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo? Não, vou falar. Mas foi muito bom você ter falado, porque quando a pessoa fala da experiência dela, nós conseguimos perceber aquilo que nós não passamos ainda, né? Então, assim, obrigado pela sua disponibilidade em colocar. Mas eu entendo que é isso mesmo. E eu lembro de uma palestra, de um estudo que o Simão Pedro fez aqui conosco, que ele falou que não existe um ser mais egoísta do que a mãe. Porque a mãe, ela para e ela acha que o filho é dela e ninguém tira isso da cabeça dela. E é verdade, porque nós somos assim mesmo, né? Então, o filho é meu, né? Mas antes ele era de Deus. E
e ele foi antes de mim, não é uma coisa natural, porque nós temos os nossos filhos para que eles vão exatamente depois de nós. A gente cria eles assim, né? Mas nós não sabemos também aquilo que eu respondi para Isadora, qual é a missão de cada um, não é? E nós deveríamos ficar felizes de saber que alguém jovem completou a missão dele e teve essa libertação, mas a gente ainda não consegue compreender assim. Exatamente como os discípulos compreenderam lá junto com Jesus, E né? sabe o Eles que que eu acho ainda mais interessante? Desculpa. É porque não. nós espíritos não acreditamos, que a vida verdadeira é a outra, né? E que o caminho nosso é esse, mas e aí? E por que que você ainda sofre? Por que que você ainda chora? Por favor, né? Mas é uma saudade que não passa, né? É uma É saudade que não. verdade. É assim mesmo. E aí o pastorino vem falar o seguinte, que a morte acontece quando nós retornamos para a terra. Aí ele coloca uma coisa muito interessante, porque vai acalentando o coração da gente. Aí ele fala que quando Jesus fala que é lançado nas mãos dos homens, que nós também somos lançados nas mãos dos homens quando nós viemos para cá. Aí ele chama esses homens de feras devoradoras. Ele fala: nós mergulhamos na carne, na ignorância e na maldade sem limite. Né? Então, olha, e ele fala assim: de repente também nos martírios e nas torturas físicas cometidas por esses homens conosco. Aí ele fala: olha, e assim caminha a humanidade, sacrificando a todos, principalmente aqueles que querem melhorar. Então, a gente começa a ver que aquilo que a Elizabeth falou lá atrás é uma verdade. Quando nós começamos a clarear nossas ideias, começamos a nos elevar um pouco moralmente, nós começamos também a sofrer alguns ataques, seja de homens encarnados e dos desencarnados também. Então, olha, sutilmente nós todos vamos, moralmente levados pelas mãos desses homens. E ele dá alguns exemplos muito simples, através de músicas. Nós somos, a nossa moral vai elevando ou diminuindo, através da sensualidade, através de programas televisivos violentos, através de jogos de azar, através da vaidade. Aí ele fala como que nós aqui na Terra vamos sofrendo essa violência pelas mãos dos homens. Então, quando nós saímos daqui, que nós não temos mais essa interação, é realmente uma liberdade, né? Uma felicidade. Por isso que o espírito do outro lado se sente livre. Aí ele continua assim: olha, que nesse mundo em cujas mãos são entregues os filhos dos homens, serão perseguidos, assassinados, ainda que moralmente. Não está falando só de homicídio do corpo, né? O assassinato moral quando alguém denigre a imagem do outro, né? Quando alguém fala mal, quando alguém julga. Aí ele vem com o consolo. E passando por todas essas provações, muitas das vezes causadas por outras pessoas, ao terceiro dia, ou seja, no momento certo, nós reconquistaremos uma paz interior e então daremos um passo na estrada da evolução. E é isso que acontece conosco também diante da morte, ou da perda de pessoas queridas, como foi o seu caso. Vai chegar um momento, em que o coração de mãe estará em paz, com tranquilidade. Vai ficar saudade? Claro que vai, não tem como passar. Mas esse coração já não vai sentir mais nenhuma aflição. Aí você vai poder falar: eu cheguei no terceiro dia, como Jesus chegou na ressuscitação. É essa a esperança que todos nós temos, desse entendimento, né? E é isso que com certeza todos nós vibramos para você, né? E para todos que já passaram por essa situação. Posso? E com Posso cer- falar um pouquinho sobre essa dor aí de perda? Pode. Então, assim como a Vilma falou, eu entendo assim. Eu creio que. Creio não, porque quem sou eu para determinar uma crença? Mas diante de uma nepiana, que está começando a estudar agora, as questões bíblicas e o que Jesus falou, eu penso o seguinte: eu acho que ainda dói muito, porque o tempo que você passou com aquela pessoa nessa determinada vida para viver o que tinha que viver em evolução,
quando você perde ela inesperadamente, a dor é maior porque você não viveu o que tinha para viver. E assim como a Vilma, e também com a gente, novamente na nossa família, nós tivemos isso. Então não é que a gente não sente. Por que que a gente ainda sente muito pela dor? Porque eu entendo hoje espiritualmente que o que eu tinha que fazer com a pessoa que eu perdi nessa vida tão recentemente, eu não fiz. Então, assim, eu não, é como se eu tivesse perdido a oportunidade. Foi embora tão recentemente. Eu entendo que a doutrina nos faz entender que a perca foi necessária, mas eu entendo que a dor é maior pelo fato do tempo ter sido pouco. Assim como já aconteceu, não só na Entendi. minha família, na família da Vilma, e pode ter acontecido em outras famílias também. O tempo que foi passado comigo aqui foi pouco. Por isso que essa dor é inevitável. E a gente tem medo de perder, porque a gente pensa assim, meu Deus do céu, agora que está caminhando tudo bem, será que eu vou ter tão pouco tempo para viver e construir essa evolução com tal pessoa do meu lado? Eu sei que eu vou ter outras vidas para viver com ela, mas quando a morte vem inesperadamente, independente da doutrina, dói. Não, E com isso certeza. Eu entendi o que você quis falar. Com certeza dói, é normal doer, é normal sentir. E outra coisa que a senhora sempre me ensinou. Minha mãe sempre cresceu falando comigo assim. Para quem não sabe, eu sou filha da Elcimar, viu, gente? Ela sempre cresceu falando comigo assim: eu só fico em paz quando eu só, quando meus filhos fizerem 18 anos, eu desencarno em paz. E hoje eu também sou mãe. Mas hoje eu entendo que mesmo ele tendo os 18 anos e podendo desencarnar em paz, porque a gente já está numa idade que pode prosseguir com a vida, se o desencarne for recentemente precoce, vai doer. Porque é como se eu não tive tempo para viver o que eu tive que viver com aquele espírito nessa vida aqui. Aí a evolução fica como? Vou ter que esperar a próxima vida para poder evoluir com ele? Que Vai. desencarne nessa vida foi muito Não, é Então, precoce. porque é às porque vezes o plano era esse, não tinha muita coisa mais para você viver. Era só é, Mas esse período, você não sabe era como mais. entender isso? É, É ué, por porque isso o plano às vezes era só esse, não que tinha às mais vezes para frente. a gente fica pensando assim, podia ter tido mais tempo comigo Pois aqui. é, poderia, Então, mas não foi, porque Deus não é injusto e tudo que ele faz é perfeito e sábio. Então, ele não é isso que estava programado certo na espiritualidade. Aí você não inevitável. viveu tudo. Quem é que fala que não? Às vezes o tudo que você tinha que ter vivido era isso. É, mas pra gente que fica aqui e vê o outro indo embora, ainda é complicado. Mesmo que a doutrina Muito, não muito. acaba. mas adoro. Ninguém está dizendo que é o contrário, né? Todo mundo está confirmando que é mesmo. Mas a gente não pode ter esse pensamento de que eu não vivi tudo com ele, porque nós não estamos cientes do nosso plano reencarnatório. Então, eu posso ter aquela vida curta com ele, já era o programa, era só até ali. Para viver aqui nessa vida. É, nessa E vida. outra coisa, nós temos o nosso plano e a outra pessoa tem o dela, né, tia? Então, é isso que você falou, Deus não é injusto. Se o outro terminou a situação dele aqui mais cedo, com certeza, talvez ele pode ter até mais honras do que todos nós que precisamos ficar aqui ainda, não é? É, eu- Então somos é todos, isso. a gente ainda sente dor. É por causa disso, porque a Não, gente acha que mas se você não sentir, você não é humana, então tem que sentir mesmo. O que nós precisamos é ressignificar essa dor e levar essa dor para outro aprendizado, para passar para outras pessoas que estão na mesma situação, ajudar outras pessoas. Então, a gente tem que ressignificar a dor e não pensar só em nós e pensarmos até como algumas pessoas pensam em fazer besteira, em desanimar, em desistir da própria vida. Não, tem que ressignificar isso. Mas é isso. Então, gente, continuando, né? Nós vamos terminar hoje, né, tia? Aí vem a expressão filho do homem. Jesus não se intitulava em nada. Quando alguém chamava ele de mestre, ele nunca falou que ele era mestre. Né? A primeira vez que ele fala que ele é mestre, foi com a mulher samaritana, né? Ele fala, sim, ela fala, o senhor é o mestre? Ele fala, sim, eu sou. Foi a primeira vez, então, acho que uma das únicas. Mas como filho do homem, ele sempre se intitulava.
ele fala média de 80 vezes no Novo Testamento que ele era o Filho do Homem. E o que significa isso? Aí, agora nós vamos voltar lá no Antigo Testamento, que eu adoro também, né? Primeiro, para cumprir a profecia de Daniel. Daniel falou lá no capítulo 7 que em suas visões noturnas ele via um vindo dos céus, um como filho do homem, e dirigia-se ao ancião dos dias e fizeram chegar até ele. Então, olha, vindo dos céus como filho do homem, o ancião de dias aqui significa Deus. E Mateus fala assim: eu, porém, lhes digo que desde agora verão o filho do homem sentado à mão direita do poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, assim, é inegável a semelhança dos textos, né? E o Estevão, na hora do seu martírio, ele fala também a mesma frase. Estevão conhecia muito bem a Torá, porque ele vinha de um judeu muito disciplinado, né? E se torna cristão. Aí ele fala: eis que vejo os céus abertos e o filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, na hora que ele estava sendo martirizado, ele teve a visão, então, de Jesus, como Daniel previu lá atrás. Então, olha, essa expressão filho do homem, ela tem um monte de explicação. E cada vez que Jesus fala ela no Evangelho, ela tem um significado. Mas eu peguei uma que eu achei muito importante, um desses significados, que fala da humilhação e da exaltação de Jesus. Aí fala que ele fala, chama ele de filho do homem, dizendo que ele era um homem que não tinha onde morar, né? Porque ele não tinha mesmo nenhuma pedra para encostar a cabeça, e que sofreu demais e que foi traído, preso, morto e sepultado. Então, esse é o filho do homem pelo lado da humilhação. E o filho do homem pelo lado da exaltação é exatamente aquele filho do homem que ressuscitou e reinará eternamente como Mestre Jesus, como nosso guia e modelo. Então, esses dois significados são bem aparentes no Novo Testamento, né? Mostrando aí esse homem terrestre, esse homem transcendental, esse homem que foi humano, mas que era um homem celeste também, esse homem que morreu e esse homem que ressuscitou. Então, tem inúmeras significações. Então, gente, já indo para os finalmente, no versículo de Lucas, no versículo 44, ele fala assim: olha, eles, porém, desconheciam esta palavra, que estava encobertas para eles, a fim de que não percebesse e temiam interrogá-lo. Quando eles falam que eles desconheciam essa palavra, Lucas que acrescentou esse versículo, porque nos outros não tem. Talvez, realmente ele queria indicar que a vontade, naquele momento, Deus não permitiu que os apóstolos ou os discípulos entendessem. Porque se eles entendem tudo e desanimassem da missão? Pode ser isso, é uma opção. Mas, de qualquer modo, parece que eles não queriam entender, eles no coração deles não queriam entender. E aí nós pensamos, né? Quando nós passamos por uma situação muito difícil, em que nós também agimos dessa forma, que nós fingimos que não sabemos, nós fingimos que não entendemos, por quê? Porque dói menos, por comodismo, às vezes por indiferença, por não querer entender a situação mesmo, porque se eu entendo, eu tenho que tomar uma atitude. Não é? A gente sempre fala assim: tem coisa que é melhor não saber. Eu acho que é isso que foi assim que os discípulos agiram. Eles não queriam saber, eles não queriam entender. E Lucas ainda e Pastorino fala o seguinte: que a espiritualidade amiga que não nos apavora nem nos desespera com revelações, por quê? Porque nós precisamos nos adaptar aos poucos às coisas de Deus. Porque quando a gente vai se adaptando aos poucos, a gente vai aprendendo devagarzinho, aí nós começamos também a assumir os nossos compromissos. E nós não vamos fugir. Então, essa é a ideia. E esteve encobertas por eles. Isso aqui dá a entender que o quê? Eles, com conhecimento do judaísmo, na verdade, eles esperavam Jesus como conquistador também, um libertador. E que talvez essa forma de pensar deles acabou acobertando a verdade.
Então, que não foi porque a verdade não foi liberada, mas que eles, arraigados naquelas verdades que eles acreditavam, eles não queriam acreditar que Jesus morreria tão facilmente e que ele iria lutar, né, diante do flagelo deles lá. Então, mais uma vez, lembrando que naquele momento os apóstolos não compreenderam Jesus por falta de maturidade espiritual. O que acontece conosco também, né, hoje. Nós não conseguimos entender ainda todas as palavras da Boa Nova, da vida eterna, por falta de maturidade mesmo. E eles temiam perguntar por quê? Quantas vezes a gente tem medo de fazer uma pergunta com medo da resposta? Não é que o problema é a pergunta, o problema é como eu vou receber essa resposta. Então, realmente, eles não queriam. E Mateus fecha o versículo falando que todos entristeceram. Eles entristeceram por quê? Porque eles entenderam a mensagem de Jesus de forma literal, como nós entendemos. Ele vai morrer e nós vamos ficar sem ele. Por causa disso, eles entristeceram. E por isso também nós entristecemos quando nós pensamos que nós podemos perder alguém que nós amamos. Porque a gente entende a morte como forma literal e não como uma pessoa que está ali do outro lado e que nós reencontraremos daqui a pouco, né? Então, gente, concluindo, nós ficamos pensando o que fez com que esses homens inseguros, incompreensíveis das palavras de Jesus, eles não conseguiam alcançar os ensinamentos de Jesus naquele momento. O que foi que fez com que esses homens mudassem o caráter deles ao ponto de sustentar o evangelho de Jesus, aquela luta, aquela violência, se sacrificarem como Jesus se sacrificou, sacrificaram as suas famílias, né, e até as próprias vidas, e levaram essa boa nova que chegou aqui até nós hoje. Qual foi o momento do despertar deles para que eles pudessem mudar completamente a vida deles? Essa é a questão para que nós possamos, né, e dormir pensando nela. E quando foi o meu despertamento? Ou quando será o meu despertamento, né? O de cada um de nós aqui. O que que aconteceu para mudar a trajetória de vida daqueles discípulos? E não só dos 12, né, gente? Dos vários outros. Então, olha, aí um estudioso chamado Jacques Duquesne, ele fala o seguinte: algo aconteceu, algo fez a chavinha virar. E que a fé deles fez um boom, né? Do momento que não entendia nada, depois da ressuscitação de Jesus, eles se ligaram em tudo que Jesus falou e compreenderam tudo de uma vez. Aí ele fala o seguinte, que eles declararam até o fim da vida que esse algo que ligou a chavinha foi a ressurreição de Jesus e a sua aparição diante deles. Esse estudioso acredita nisso, que o que virou a chave de todos os discípulos foi exatamente os momentos de Jesus com aqueles homens depois da morte. Foi o que fez mudar o pensamento deles. O entendimento da imortalidade da alma. Exatamente. Que é o que nós estamos, que a doutrina nos ensina logo que a gente entra na doutrina, né? E, com essa reflexão, nós vamos terminando, tia. E vamos nos perguntando: o que aprendemos com a lição de hoje? Né? Quando foi e quando será que a minha chavinha virou, ou que vai virar, ou que está virando? E por que isso aconteceu? Não é? O que mudou a minha vida, ou o que mudará a minha vida com esses conhecimentos? É essa a reflexão que eu deixo para todos vocês. E se alguém quiser fazer algum comentário, nós estamos aí à disposição. Um estudo de 3 versículos que eu achei que não ia ter nada para estudar e tinha muita coisa. A gente não pode demorar muito virar a chave, não, né? Nós estamos demorando muito.
Porque a transição está chegando, né? Tem que virar a chave logo aí. Muito bom, Ilcimar, muito bom o estudo, muito boas reflexões, né, gente? Foi bacana demais. A gente agradece, Eu vê que se parece mais. Excelente. Pode deixar. Excelente. Semana que vem, gente, o João Marcos, que vai estar aí conosco, aí ele saiu, na hora de eu falar isso. O João Marcos que vai fazer o estudo para a gente na semana que vem, tá bom? Aí ele voltou, ó. Viu, João Marcos? Deixa eu mostrar para ele o meu Pedro. Olha, gente, Olha lá. um colega nosso aqui faz bonitinho demais. Ela me deu o Pedro de presente, que eu amo o Pedro e o João Marcos também, né? Amo o Pedro, eu amo o João Marcos também. Olha que bonitinho. João Marcos, Matheus, Lucas, Pedro, a gente ama todo mundo. Ô, João, semana que vem o estudo é seu. Ah, é? Vamos saber. É? Vamos Gente saber. inteligente, né, tia? Pode avisar um dia antes, né? Não, mas ele está sabendo disso há muito tempo. Ele fala assim para poder. É o Pedro da minha vida. Ele pode ter sido informado. Eu saber e eu lembrar é bem complicado. Tem muita coisa aí envolvida. Pois é. Ai, É o Pedro da minha vida. Eu nunca vi desse jeito. Deus é pai. Ô, Não vou nem gente, falar nada para você, não. então fica caladinho. Patrocínio, eu já falei muito você de hoje na lição lá da Thelma. Sobre Marta e Maria, eu só lembrar você. Oi, Jesus amado. Meu nome rolando na boca de Matilde. Ô, gente, vamos então terminar, né, Ilcimar? Muito, muito bacana o estudo, a gente agradece. Isadora, apareça, não vem só ver a mamãe, tá? eu que agradeço. Eu que agradeço, tia. Mata a saudade de vocês. Tá bom, então. Ô, gente, nós estamos organizando o nosso encontro NEP Brasil de setembro para setembro do ano que vem. Então, assim, para a gente ir pensando nisso aí já, um ano para frente, para fazer economia e guardar lá no cofrinho lá o dinheiro, para a gente ir, gente. É uma coisa sensacional. É um vigor que a gente volta para o ano inteiro. Revigorado para o ano inteiro, não só para os estudos, mas para a vida, para o trabalho, para aceitar os convites de Jesus, para ouvir, né, os convites que Jesus nos faz, entender e aceitá-los. A Então, Elizabeth assim, está perguntando onde, tia? Será aqui em São Paulo, Elizabeth? vai ser em São Paulo, vai ser na mesma casa que foi esse ano, o do região Sudeste, Sudeste, em Santana do Parnaíba, que é São Paulo, né? Grande São Paulo. Muito fácil de chegar, um ambiente super gostoso. Então, nós estamos aí já na organização desse encontro, que já temos, assim, oradores assim, fantásticos para estar conosco. Né? Nós não estamos nem acreditando a agenda de quem que a gente conseguiu atingir. Então nós vamos estar lá e vamos programando para poder participar, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, a gente encerrar e agradecer a todo mundo, que a gente continue aí na nossa luta com essa conexão divina, né? Senhor Jesus, muito obrigada mais uma vez por este amparo, Senhor, por essa presença constante na nossa vida, que não nos deixa titubear nesse evangelho, nessa seara bendita, divina, mas difícil de percorrer por causa de nós mesmos. Muito obrigado por essa mão segura que nos dá. E se assim conosco, Jesus, para que possamos continuar essa caminhada. Muito obrigado, Senhor, que a nossa noite seja de refazimento e aprendizado. Que assim seja. Obrigada, gente. Foi muito bom, viu, estar com vocês. Tchau, irmã. Boa noite. Querida, você voltou, né? Boa noite, gente. Obrigada por tudo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Boa noite. Graças, tchau. Boa noite. Até.